Esse é o canal, né? Ninguém me contou e hoje a gente vai falar de uma coisa que atinge muita gente, né? É, é o famoso overthinking, ou seja, aquele que a gente pensa demais, não consegue desligar a mente. Né? Tudo vira pensamento, uma mensagem qualquer, um olhar, uma conversa de semanas atrás, uma situação pequena, uma coisa que a gente relembra que já aconteceu há muito tempo e gera um fluxo de pensamentos muito grande, pensamento por segundo, pensamento rápido, tu fica doidão e tu fica, meu Deus, eu pensei tanta besteira em tantos segundos, chega a ficar difícil. Então, o que é o overthinking? O que é isso, né? Essa coisa, esse problema, né? Essa circunstância que a nossa mente começa a criar mil cenários diferentes. Do tipo, será que eu falei algo de errado? Será que aquela pessoa ficou chateada? E se tudo der errado? E se eu fracassar? E se eu estragar tudo? Né? E o pior é que mesmo a gente sabendo que a gente está pensando demais, quando a gente começa a ver que a gente está vivendo naquele cenário que a gente está ficando, parece que louco, que a gente está pensando, a gente não consegue parar. É como se o nosso cérebro estivesse num ciclo infinito, num loop infinito. E talvez, muito provavelmente, existe um motivo muito maior por trás disso. Porque pensar demais não é só ter muitos pensamentos. Muitas das vezes é uma noção, é uma mente tentando sobreviver. Né? Existe uma coisa curiosa do ser humano, né? Isso já os cientistas falam melhor, e nesse canal a gente fala com base na ciência. Né? Uma coisa curiosa sobre o ser humano é que o nosso cérebro, né, o nosso encéfalo, a nossa memória não foi criado para nos deixar felizes. Foi criado para detectar problemas, para ajudar na sobrevivência durante milhares e milhares de anos. Então, o nosso cérebro ele precisava antecipar os perigos antes que ele acontecesse. Então precisava imaginar cenários, precisava prever ameaças, evitar uma rejeição, evitar um risco. Só que hoje o nosso perigo nem sempre é físico. Agora o cérebro tende a prever fracasso. Agora o cérebro tende a prever humilhação. Agora o cérebro tende a prever solidão. Agora o nosso cérebro tende a prever abandono. Agora o nosso cérebro tende a prever decepção, sabe? E aí que nasce o chamado overthinking, que é uma quantidade absurda de pensamentos. É como se pensar demais, né, estivesse geralmente ligado a um estado de hiperalerta mental. O nosso cérebro está hiperalerta o tempo todo. É como se o nosso cérebro começasse a agir como se precisasse resolver todas as questões, né, precisasse resolver tudo antes que algo ruim acontecesse. Como se pensar demais significasse sofrer menos. Só que aí tem um problema grande, né? A mente humana, geralmente, não o tempo todo, mas geralmente, não sabe diferenciar uma ameaça real do que uma ameaça imaginada. Quer dizer, tá na sua cabeça. Tá na cabeça. Você tá pensando aquilo. E muitas das vezes você tá criando um cenário que você tá vivendo na sua cabeça e não é aquilo que tá acontecendo lá fora. Eu não sei se acontece com vocês isso. Que, pô, eu tô pensando aqui, eu tô pensando. E aí, quando me noto que eu tô pensando, eu paro. Eu tento dar uma respirada e falo, para, Augusto, te aquieta, volta pra terra. Não tá acontecendo isso na tua cabeça. Né? Então, muitas questões podem desencadear esses pensamentos. Um simples visto não respondido, por exemplo, pode gerar uma ansiedade real. E a ansiedade real vai gerar um fluxo de pensamentos muito grande. Uma crítica pequena que pode parecer um desastre emocional na sua cabeça. E não é isso, né? Então, quanto mais ansiedade, mais o cérebro tenta pensar. Sabe por quê? Ele vai tentar pensar? Porque o nosso cérebro ele acredita fielmente que se ele analisar toda a questão
suficientemente, ele vai encontrar uma segurança. E, sinceramente, quase nunca ele encontra essa segurança. Porque a gente está pensando demais, prevendo os possíveis resultados, quando, na verdade, isso de pensar demais vai nos gerar uma ansiedade muito grande. E essa ansiedade muito grande vai continuar fazendo que a gente pense demais. Então, vira um ciclo. Vira um ciclo. E pessoas que tem esse overthinking, cara, é bizarro do que a gente acontece. Tipo assim, a gente revive conversas antes de dormir, cenários antes de dormir. A gente cria diálogos imaginários no banho, lavando uma louça. Se a gente estiver parado, a gente cria esses cenários imaginários. A gente revive conversas. A gente pensa em problemas que talvez nunca aconteçam. Estão aqui na nossa cabeça, mas talvez nunca aconteçam. A gente demora horas para tomar decisões pequenas, decisões habituais, alguns hábitos pequenos. E muitas das vezes, a gente fica cansado fisicamente sem entender o porquê. Porque nossa cabeça não para. Nosso cérebro entra em estado de constante de vigilância, como se a gente nunca pudesse relaxar completamente. E aí vem alguns problemas de saúde, aí vem questões de insônia, vem questões com ansiedade. Porra, é complexo. E a ansiedade e o overthinking, vão sempre andar juntos. O que é ansiedade? Ansiedade, se eu puder definir o que é basicamente eu focado no futuro. Eu tentando controlar o meu futuro. Eu vou sempre pensar no meu futuro. Eu vou sempre imaginar as coisas do futuro. Eu vou sempre criar diálogos pro futuro. Isso é ansiedade. E o cérebro tenta lidar com o futuro tentando controlar. Só que a gente não pode controlar o futuro. Não é assim que acontece. Então a mente continua tentando. Isso cria um ciclo. A gente pensa para aliviar a ansiedade. Mas quanto mais a gente pensa, mais a ansiedade a gente cria. Até que a nossa própria mente vira um lugar barulhento. Tá o tempo todo barulhento. Não tá em silêncio nunca. Tem uma frequência na internet, acho que é 852 Hz, que faz a gente ficar sem pensamentos. Eu nunca testei. Mas a gente pode testar de repente, né? Isso aí vale pra vocês. Mas basicamente o overthinking acontece porque a gente tem medo do imprevisível. A gente tem medo que a gente não consegue controlar. E isso gera uma incerteza, e essa incerteza gera um desconforto na gente. Então, o cérebro tentar lidar com esse desconforto, ele cria simulações infinitas. E se isso acontecer? E se aquilo der errado? Qual é a melhor resposta? Qual é a decisão perfeita? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Como eu vou fazer isso? O que isso vai gerar na minha vida? E, cara, isso geralmente nos destrói a nossa paz mental, a gente fica cansado. E isso vai ser repetido porque não tem nada previsível. Assim, a gente consegue ter algumas coisas previsíveis, é verdade. Mas a maioria do nosso futuro é imprevisível. É uma questão que a gente não pode controlar. A pessoa está pensando demais não é porque ela quer. Ela está pensando demais porque ela tenta evitar uma dor emocional. Ela tenta evitar uma crítica, evitar uma rejeição, um abandono, um medo de errar. Então a nossa cabeça pensa assim, se eu pensar tudo antes, talvez eu não sofra depois. E isso é bizarro porque a gente sofre. A gente fica cansado de um processo. É cansativo. É exaustivo. Pensar o tempo todo é exaustivo. Parece que a gente está sempre cansado. A gente já acorda cansado. Tem gente que vai dormir e sabe exatamente o que pensou no dia seguinte. É exaustivo. Como é que eu posso diminuir isso? Bom, aqui entra algo um pouco psicológico, mas a primeira coisa é a gente entender que nem todo pensamento nosso merece atenção. O cérebro produz milhares de pensamentos por dia, mas pensamento não é verdade, é um pensamento. Então você precisa entender o que é que está acontecendo, você precisa focar no presente. Tenta focar no presente. O que é que está acontecendo no presente, o que é que eu estou pensando no futuro. Né? O futuro não existe nesse sentido. O que existe é o presente, é o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo aqui agora. Né? Outra coisa importante é a gente tem que usar mais a lógica, não a emoção.
Algumas emoções não precisam ser resolvidas, elas precisam ser sentidas. A gente precisa sentir as emoções. A gente tem que, depois que sentiu as emoções, tem que lidar com aquilo com lógica, com razão. Né? E uma coisa que ajuda a gente no overthinking é você fazer coisas que você gosta. Você pode pintar um livro, você pode escrever, você pode ler, você que seja fora das telas, tá? Larga as telas nessa hora, menos excesso de informação, um pouco mais de silêncio, ouvir uma música, cara, isso dá uma quebrada, dá uma relaxada melhor. E talvez o principal de tudo seja que a gente não vai buscar um controle absoluto. Você faz as coisas que você tem que fazer e aprende que você não controla tudo. O tempo vai decidir tudo. Então você vive com o que dá pra viver. Entendeu? É dessa forma que a gente vai combatendo isso. É dessa forma que a gente vai vivendo assim. Se adaptando, se aprimorando, se acostumando. Bom, é isso. O vídeo de hoje é esse aqui. Esse é o canal Ninguém Me Explicou. E aqui eu expliquei agora um pouco como é o overthinking. E você? Pensa demais?